gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte e simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês então como que foi o processo para a gente conseguir o diagnóstico da Micaela, que é a nossa filha autista. Bem, gente, então depois que a Micaela completou um aninho, né, eu comecei a identificar então esses sinais nela, né, como eu falei com vocês. Se você não viu, eu tô fazendo uma série de vídeos aqui sobre a nossa experiência com o autismo, né, com a Micaela. E aí no vídeo anterior eu disse pra vocês quais foram os primeiros sinais, assim, que a gente identificou na Micaela, pra gente poder suspeitar de que ela estaria dentro do espectro autista, tá? Então eu coloquei no último vídeo esses sinais e aí hoje eu vim trazer pra vocês como que a gente conseguiu o diagnóstico dela. Então, como é que foi? O primeiro passo, na verdade, que eu acabei dando foi pesquisar no YouTube, como todo mundo faz, né? E aí eu encontrei a doutora Maíra Gaiato, na época, acho que esse nome dela ou é Maíra ou é Maiara, eu sempre me embolo um pouco. E aí eu comecei a assistir os vídeos onde ela falava ali sobre os sinais. Foi logo que ela começou, né, a postar vídeos no YouTube. Hoje em dia eu não sei se ela ainda posta, né, mas você pode procurar. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, também outros canais que eu comecei a acompanhar. Na época eu também comecei a acompanhar um outro canal que eu acho que era Neuro Saber, e um outro também de um outro doutor. Eu vou deixar aqui embaixo esses canais, porque no caso eu sou aqui uma mãe, né, contando a minha experiência para vocês, mas eles, né, são pessoas que estudaram realmente, enfim, têm realmente conhecimento, né, científico para isso. Eu tenho conhecimento de prática, né, apenas, né. Então, eu comecei a assistir esses vídeos, e aí assim, gente, eu lembro a primeira vez que eu assisti o vídeo dela falando sobre os primeiros sinais de autismo em bebês, acho que era um vídeo assim. Gente, eu simplesmente, eu não chorei nada, eu fiquei meio... Quando eu terminei de assistir o vídeo, eu falei, é a Micaela. Resumindo, foi isso, eu falei, é a Micaela, ok, a Micaela é autista. Eu não tive dúvidas, assim que eu assisti esse vídeo, eu falei, ela é autista, eu não tenho dúvidas. Eu só preciso agora do papel. Porque eu sempre fui uma mãe muito observadora, eu sempre, tipo, eu contei pra vocês no último vídeo, né, eu sempre incentivei muito a Micaela, sempre conversei muito com ela, sempre li pra ela, sempre fui uma mãe que tava ali o tempo todo. Então, assim, eu não tinha dúvida, eu sabia detalhes sobre a Micaela, eu sempre fui muito racional também, então logo eu percebi que, tipo, tinha uma coisa errada. É claro que a minha família demorou muito, né, para identificar isso, mas depois desse vídeo aqui eu vou fazer um outro vídeo falando como que foi para mim a aceitação e também aqui, como que a família recebeu e tal, tá? Então esse vai ser o terceiro vídeo aqui dessa série. Então, aí o primeiro passo foi esse, eu identifiquei, vi na internet também, no Google também, os sinais e tal, e falei assim, bom, tem coerência, certamente essa é a questão da Micaela, certamente ela tá dentro do espectro autista. E aí a gente levou ela numa consulta pediátrica, nesse dia ela já tinha mais de um ano, e eu já tinha descoberto, tipo, praticamente assim que ela fez um ano, né? Mas aí não tinha como eu dizer com certeza, porque, né, apenas eu suspeitava daquilo. E aí a gente levou ela no pediatra, e o Pedro meio que acreditava, né? O Pedro, meu marido, mas ao mesmo tempo ele, sei lá, desconfiava, assim, já, não sei, já que era talvez um pouco de bobeira, enfim. Mas ele foi comigo e tal, enfim, na pediatra, ele falou, e a gente falou que a Micaela tinha algumas questões que a gente suspeitava, né? E eu falei da questão do autismo, aí falei alguns sintomas, alguns sinais, assim, que ela tinha, que eu suspeitava, e aí ela, de primeira, ela já encaminhou pro neuro, porque assim que eu falei algumas coisas, assim, específicas, ela já olhou assim, ela percebeu também a Micaela no consultório, né, o jeitinho dela. A Micaela sempre foi muito simpática, mas ela tinha, assim, bastante atraso, né, muito atraso na fala. A Micaela, né, enfim, demorou muito pra falar, né, só tem até um testemunho aqui no canal contando, né, quando que ela começou a falar. Então, na época, ela não falava nada, enfim, ela não tinha, assim, o comportamento de uma criança típica, assim, no geral, sabe? Tinha muitos atrasos, né? Mas era uma criança, assim, muito simpática e que tinha interesse social, mas o interesse social dela era um pouco diferente, né, na época, né? Ela, tipo, se interessava pelo ouro da pessoa, por algumas coisas, assim, que geralmente as crianças não se interessavam, né? Enfim, então talvez ela percebeu ali um pouco da Micaela e de primeiro ela já encaminhou pro neuro. Só que aí nessa época foi uma época, tipo, conturbada, acho que na época eu acabei mudando de plano, não sei o que aconteceu exatamente, eu sei que eu não consegui levar ela nesse neuropediatra, e aí demorou um pouquinho mais. Aí o que eu fiz? Quando ela tinha 2 anos de idade,
eu falei assim, não, agora chega, ela tem que começar a fazer o tratamento e tal, enfim, tava muito inquieta com isso. Nessa época eu acabei engravidando e perdi, né? Então foi uma época meio conturbada, enfim. Aí eu a- comecei a querer realmente o diagnóstico para conseguir, fiz um novo plano para ela, e aí comecei a querer o diagnóstico para conseguir as terapias para ela, reembolso das terapias. E aí, então, eu sabia já, porque eu já tinha, tipo, estudado muito sobre o assunto, eu sabia que eu teria que conseguir uma... Eu teria que fazer com ela uma avaliação multidisciplinar. E essa a palavra mais importante, as duas palavras mais importantes desse vídeo, tá? Avaliação multidisciplinar. O que é uma avaliação multidisciplinar? Você vai levar o seu filho para ser avaliado por vários profissionais, tá? Que sejam especializados em autismo. Então, no caso da Micaela, a gente precisou levar ela para um terapeuta ocupacional. Ela foi avaliada por uma terapeuta ocupacional, por uma psicóloga e também por uma fono. No caso da Micaela, foram 3 profissionais. Só que tem alguns autistas que têm problemas motores também, né? Não foi o caso da Micaela. A Micaela nunca teve, assim, grandes problemas motores, assim, né? A Micaela sempre foi muito boa, inclusive, né? Quando ela fez 1 ano, eu comecei por essa culpa, né? Achando que eu que não tinha feito nada para brincar, para desenvolver, não sei o que. Então eu comecei a fazer muita atividade com ela, muita atividade, gente. Mas muito assim, tipo, muito eu digo. Comecei a fazer, né? Também não enchia tanto a paciência da criança, não. Mas então eu começava a colocá-la para desenhar, para poder mexer com massinha, com um monte de coisa. Então isso também ajudou muito a desenvolver. E tanto que hoje ela é, assim, super incrível nas questões manuais. Ela é muito boa desenhando e fazendo as coisas manuais. Ela acabou virando algo que é tipo um hiperfoco dela, sabe? Cortar, pintar, colar. Então não precisou fazer uma avaliação com... Eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome de quem faz essa avaliação de questões motoras, tá? Realmente esqueci. Vou tentar colocar aqui na... Vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome desse profissional, tá? Então, pode ser necessário que o seu filho venha a fazer, né, avaliações com outros profissionais, tá? Mas no caso da Micaela foram só esses 3, psicóloga, fono e terapeuta, terapia ocupacional, tá? Então, a Micaela, então eu fui numa clínica, tá? É até uma clínica de multidisciplinar, né, de terapias mesmo para crianças especiais. E ali na verdade, eu tive que pagar porque eu não consegui reembolso pelo plano. Eu tinha acabado de fazer o plano na época, mas eu acredito que até que você possa conseguir. Mas eu paguei, foi só a avaliação, tá, gente? Somente a avaliação foi cerca de R$ 700 na época, quando ela tinha 2 anos. Então foi há mais ou menos 4 anos atrás. Então eu paguei mais ou menos uns R$ 700 para que fosse feito somente a avaliação nela. Ou seja, para que os profissionais indicassem ali quais eram as características da Micaela. Porque eu sabia que se eu conseguisse essa avaliação, seria mais fácil na hora de eu conseguir o diagnóstico com o neuro. Se hoje, gente, eu levo a Micaela do neuro, ele já vai dar o diagnóstico dela fácil. Só que na época, a Micaela só tinha 2 anos. Então, na época, ainda mais há 4 anos atrás, o autismo era ainda menos falado, né? Então, muitos neuros não queriam dar diagnóstico antes de 3 anos naquela época. Até hoje é assim, mas hoje tá um pouco mais fácil. Mas na época, eles não queriam dar. Então, o que eu peguei de macete, né? De macete de mãe, né? Eu falei, vou primeiro fazer a avaliação multidisciplinar nela, e aí depois eu levo essa avaliação para o neuro. Então, até fica a dica aí de quem tá atrás do diagnóstico e não tá conseguindo, que o filho é muito pequenininho, você pode tentar fazer isso. Eu sei que é um investimento, talvez você não consiga reembolso pelo plano, porque não é uma terapia, né? É uma avaliação, não são terapias, mas assim, vale a pena, porque foi assim que eu consegui o diagnóstico, né? E aí, então, ela fez essa avaliação, foram 3 ou 4 sessões de cada especialidade. Primeiro foi feita a amnese, né, que se chama, que é para poder você contar toda a história, enfim, você identificar a criança no geral. E aí, depois dessa primeira, foram feitas, então, acho que 3 sessões de cada especialidade.
E aí, no final, eles reuniram tudo e os profissionais, né, nessa avaliação multidisciplinar, eles não dão um diagnóstico para você, porque eles não podem dar, tá? A pediatra não pode dar, ou o pediatra, né? A fono não pode dar o diagnóstico, ninguém pode dar o diagnóstico a não ser um neuropediatra ou um psiquiatra, tá? Então, você só consegue o diagnóstico com esses dois profissionais. Antes de eu fazer essa avaliação multidisciplinar, tá me lembrando aqui agora, eu fiz também uma avaliação com uma fono, que era uma prima do meu pai. Então, ela até ofereceu na época o tratamento para Micaela, só que na época a gente não conseguia levar ela porque era muito longe. Então, ela ofereceu fazer as terapias com a Micaela, porque quanto antes a intervenção é melhor. Então, se você não tem o diagnóstico, você pode fazer a intervenção já, tá? Você pode levar para uma clínica, né? Você pode fazer essa avaliação mesmo sem o diagnóstico, né? E começar a fazer as terapias e só conseguir o diagnóstico depois, né? Se você pode fazer, se você tem essa possibilidade, né? No público você não vai conseguir fazer intervenção antes de ter diagnóstico, mas no particular você vai conseguir fazer intervenção antes de ter diagnóstico. Então isso é importante também falar para vocês. E aí, antes dessa avaliação multidisciplinar, eu já tinha levado a Micaela numa fono. E ela realmente indicou que a Micaela estivesse dentro do espectro autista. Então, o que os profissionais fazem é indicar um possível diagnóstico. E aí encaminham para o neuro também, né? Então, que no final dessa avaliação foi indicado que provavelmente a Micaela estaria dentro do espectro autista por diversos motivos. Eles colocaram mais listas, assim, foram mais de 3 páginas de avaliação. De coisas que a Micaela não fazia, sinais realmente ali, né, que o neuro lendo ele ia perceber, enfim, o que realmente estava acontecendo. E aí, gente, então, com 2 anos a gente fez isso. Daí, quando chegou ali com 2 anos e 3 meses, 4 meses mais ou menos, aí a gente conseguiu, né, marcar o neuropediatra pelo plano. E aí foi maravilhoso porque ele foi muito... antes disso, na verdade, por isso que demorou um pouquinho mais. Antes disso, eu já tinha marcado um neuropediatra, só que ele não deu diagnóstico para Micaela, não quis dar diagnóstico para Micaela, porque era muito cedo e que eu estava exagerando, né? Toda mãe aqui de criança autista já escutou isso, né? Já foi negligenciada, né? E eu também já fui. Foi só uma vez, mas eu fui. Então, ele não quis dar diagnóstico para Micaela só depois de 3 anos, mas indicou que ela começasse a fazer fono, sim, na época. Beleza, porque ela já tinha 2 anos e não falava nada, né? E não repetia, enfim. Aí, depois eu marquei outro neuro, e aí sim eu consegui o diagnóstico da Micaela. E aí esse neuro foi maravilhoso, ele já... E aí, quando eu fui nesse primeiro neuro, eu não tinha ainda feito a avaliação multidisciplinar, verdade. Então, eu fiz uma avaliação com a fono, ela indicou que fosse autismo, aí levei ela no neuro, né, num outro neuro aí, mas ele não me deu diagnóstico. Aí eu fiz a avaliação nela, porque sabendo com essa ideia de levar a avaliação, tendo ali um laudo de 3 profissionais, né, um laudo assim, né, de 3 profissionais, não é possível que o neuro não ia acreditar no que eu tô falando, não é verdade? Então, é claro que pode ser que não, tá, gente? Mas eu acreditava que aquilo ali seria mais fácil para eu conseguir o diagnóstico e conseguir fazer as terapias. E então, levei pro neuro essa avaliação, e assim que eu mostrei para ele, ele já bateu o olho assim, ele falou assim, é o diagnóstico que você quer, né? Eu falei, com certeza. Aí ele já deu direto, ele falou assim, olha, pela avaliação, e eu avaliando ela aqui agora, ela não vai ser uma autista típica. Ela é autista, isso é certo, ela é autista, vocês não vai ser fácil, ele deixou bem claro que não vai ser fácil, e realmente não foi fácil, e não é fácil. Mas ele falou que ela não seria uma autista típica, né? Não seria severo, nem esqueci agora, nem nível 1, nem nível 2, basicamente assim, não seria realmente moderado e nem severo, seria uma autista realmente funcional. E foi o que realmente aconteceu com a Micaela, né? Mas na época eu não via possibilidade, gente. Na época parecia pra mim que ela seria uma autista realmente de nível mais moderado, assim, sabe? Porque ela não falava nada, né? Então eu nem achei, não tinha esperança de quando que ela ia começar a falar, enfim. Então foi assim que a gente conseguiu o diagnóstico dela. Essa é a dica que eu deixo pra vocês. Se vocês estão tendo dificuldade, façam a primeira avaliação.
e depois levem essa avaliação para o neuro, porque aí vai ser mais um profissionais para poder reforçar aquilo que você está falando. Porque eu sei que tem muitas mães que realmente acham que o filho é autista e realmente não é, mas tem muita mãe que realmente sabe que é e os profissionais não acreditam. Então, eu acho que assim é um caminho mais curto e mais rápido para que você consiga logo os benefícios para o seu filho também, tá bom? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. O meu abraço aqui realmente para você, mãe, que tá passando por isso agora. Eu já passei, não é fácil, eu ainda passo, né? Mas essa fase inicial, de fato, não é fácil, é uma fase muito difícil, né? Muito cansativa, mas passa, tá? Pode crer que passa e melhora, né? Melhora sim, tá bom? Que você possa ser renovada, que o Senhor possa te dar forças, possa te dar sabedoria, que você possa continuar dando o seu melhor, sim, mas entendendo também que você não vai conseguir fazer tudo o que você gostaria, porque você não pode nessa caminhada estar sozinha, né? Então que você esteja com Deus e que Deus coloque pessoas no seu caminho para te ajudar também, que é muito importante, que você possa amar o seu filho do jeitinho que ele é e não venha se frustrar comparando a sua vida com outras pessoas, mas que você possa amar ele. Acredite, de verdade, acredite. Minha filha vai fazer 6 anos ano que vem. Acredite, gente, a melhor coisa que eu fiz foi acreditar que ela iria conseguir, não, assim, eu não tinha, não é acreditar, foi amar ela, de verdade, sabe? Porque mesmo que às vezes eu não acreditava que ela ia conseguir falar, tipo, logo, enfim, mas a amar e dar o meu melhor ali, tratar ela da melhor maneira possível, mesmo muitas vezes sem receber nada em troca, foi a melhor coisa que eu fiz. E estudar também foi a melhor coisa que eu fiz, porque todo dia era um dia de terapia para ela em casa. Porque todos os dias eu fazia ali ao máximo para conseguir incentivar ela, intervir realmente ali para que ela conseguisse aprender. E de fato a gente pode colher o resultado hoje na Micaela. Fiquem com Deus, então. Se você quiser, compartilhe esse vídeo com outras mães. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau.